Bom, Larissa, no Ação e Educação de hoje nós vamos falar sobre a música, o ensino de música nas escolas. O nosso entrevistado é o professor Luiz Henrique Del Rey, que também é maestro e professor de música. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do FESP em Ação. Para a gente começar essa conversa, há quanto tempo você dá aula de música, você trabalha com o ensino de música? Bom, a música na minha vida é desde criança. E os primeiros alunos particulares, quando eu ainda era estudante, a gente já tinha aquele costume de, recebendo alguns alunos particulares. Eu comecei meus primeiros alunos em torno do ano de 88, 89, e depois, formando na faculdade, eu ampliei todo um campo de ação. Passei a trabalhar com corais, com grupos instrumentais e já ao longo da minha vida tive uma série de ações em termos de aula individual de instrumento, de coordenação de grupos musicais, sejam de voz, de instrumento, isso, matérias teóricas e muitos projetos que eu venho desenvolvendo conforme a instituição me solicitava, uma escola de música ou uma ação social. Hoje você trabalha com mais ou menos quantas escolas? Olha, é difícil contar quantas escolas. Eu estou atualmente com alguns municípios da nossa região, exercendo um projeto que a gente chama de música na escola, ou cantando na escola, como eu tenho. Quais cidades? Eu estou com São José da Barra, pegando ali a cidade da Barra, a comunidade de Bom Jesus dos Campos, Furnas, Estou com Guapé, atendendo a cidade de Guapé e as comunidades que envolvem o município, no caso Santo Antônio, Aparecida do Sul, Volta Grande, Araúna, e também com São João Batista do Glória, que eu estou com as escolas, com todas as escolas ali da cidade, ao longo de um dia todo de atividades. E como são essas atividades? Como é aplicado o conteúdo de música? O que se ensina nessas disciplinas? O que a gente procura ter enquanto visão na questão de ministrar o conteúdo musical nas escolas, ele não é um conteúdo ministrado com a finalidade de formar músicos ou instrumentistas. Não, ele é colocado com uma proposta de despertar a sensibilização enquanto ser humano, despertar habilidades como coordenação motora, raciocínio lógico, associativo, despertar a noção de grupo, a inclusão a nível social das crianças, enquanto consciência de grupo, enquanto postura, disciplina, ordem, despertar a questão do trato vocal. Então eu trabalho a questão da respiração correta, diafragmática, que é importante para a vida, não só para quem canta ou toca um instrumento, articulação, a fala correta. Eu utilizo de canções populares para contextualizar questões como geografia, como questões de boas maneiras, consciência humana, do respeito ao próximo, temas como paz, como eu diria assim, temos gerais, questões sociais também, a boa né? educação, o respeito ao próximo, tudo que eu consigo estar contextualizando, porque a música, ela é um elemento que é planificado, inclusive, por um cientista, um pensador da década de 80, chamado Gardner, que planificou as inteligências, e a música é uma das inteligências, e ela ocupa um papel muito importante a nível cerebral, inclusive, a nível fisiológico, a nível cerebral. E dessa forma, a gente entende que aumenta a responsabilidade no ministrar de tais conteúdos. Eu não encaro e rejeito a ideia de que a música seja diversão do portão para dentro da escola. Eu rejeito isso, esse negócio de vamos divertir as crianças com um pouquinho de música. Eu acho isso um pensamento um pouquinho perigoso até. Tá certo. Você falou aqui a respeito dessa questão do desenvolvimento da oralidade, Que sem dúvida isso ajuda demais até nas relações
meninos, nas relações interpessoais, futuramente numa relação profissional. Nessas experiências que você observa, em todos esses aspectos que você disse, que trabalha com os estudantes, o que você já observa de resultado? De que modo esses alunos correspondem a esse aprendizado, tanto no ensino formal, né, que já está implantado em algumas escolas, quanto nos projetos que você trabalha? Bom, eu não realizei nenhuma pesquisa específica, vamos dizer, a nível de uma medição científica não em cima exato, disso, né? Mas assim, que eu observo dos pais me devolverem comentários, dos professores de sala, os regentes de sala, de escolas que eu trabalho, eles comentam o fato de crianças estarem mais concentradas do que antes, de na hora de apresentarem trabalhinhos na frente da sala, as crianças terem uma expressão melhor, falarem de uma forma melhor perante a sala, né, de serem mais compreendidos. A questão da coordenação motora que a gente trabalha com a criançada, a coordenação motora, ela é, na verdade, a nível cerebral, na mesma área do raciocínio lógico-matemático. Então, algumas professoras devolvem que as crianças estão mais fluentes em questão da matemática, do raciocínio matemático. Então, a gente vê que resultados, aqui ou ali, a gente vai colhendo. Já se observa, né? Em termos, assim, da criança estar mais positiva, estar mais desperta, mais atenciosa para detalhes. Né? E mesmo em casa, pais me devolvem informação de que o filho está acessando a internet e está ouvindo as músicas, os originais, vamos dizer. Se eu canto uma música do Milton Nascimento, o pai me devolve que flagrou o filho ouvindo o vídeo do Milton Nascimento com aquela determinada música no YouTube, por exemplo, que a criança pediu para a mãe gravar um CD com as músicas que eu estou ministrando. A gente colhe elementos que eu considero extremamente sadios e positivos. Sem dúvida. E, maestro, o que diz a legislação hoje a respeito do ensino de música nas escolas? De que modo que isso é obrigatório? Bom, em termos da legislação, a lei, assim, o que obrigava a ser o profissional realmente qualificado e tudo mais foi retirado, né, no sentido de abrir a possibilidade para o profissional que desejasse trabalhar a música na escola. A lei pede que haja música, mas não ficou claro ainda em relação ao Ministério da Educação uma determinação de que deve ser uma aula específica só de música ou que ela deva entrar em conteúdos, dentro de outros conteúdos. Como ensino de artes, por exemplo. Como ensino de artes. Mas o que acontece muitas vezes é que a maioria dos professores, regentes de sala e tudo mais, isso é fato, não tem uma formação musical ou poucos chegam a ter uma formação que lhe dê condições de trabalhar a música de uma forma mais efetiva, mais pedagógica e tudo mais. E se a gente considerar que a proposta musical, ela não é uma proposta de diversão, ela é uma proposta séria que atinge diretamente um ser, vamos assim dizer, as ações musicais, elas interferem no comportamento humano, no comportamento da criança, a responsabilidade desse gestor de um programa musical, ela é grande. Então, não é uma pessoa que, de repente, resolveu dar aula de música, estudou, vamos dizer, igual eu brinco, aprendeu 2 acordes de violão numa esquina, na outra ele já está dentro da escola, né, coordenando toda uma atividade. Eu acho isso muito complicado, porque a educação musical, ela tem uma fundamentação teórica, filosófica, tem muitos autores, não só internacionais, mas principalmente brasileiros de nome forte na área, atuantes na área universitária e tudo mais, que colocam claramente o que pode e deve ser trabalhado enquanto música na escola. E eu acho complicado o desconhecimento disso por parte de alguém que se propõe a ministrar programas em música. Fala pra gente um pouquinho sobre esse coral de vidro. A Orquestra de Vidro. Isso. Perdão. A Orquestra de Vidro é um projeto que foi criado em 2010 com a equipe do Rotaract Clube. Hoje o projeto é Rotary Rotaract, né? Eles que são os gestores, né, na verdade, do projeto. A gente conseguiu uma escola municipal que abriu as portas para nós, em virtude de tempo também e tudo mais, que foi a Hilarino Moraes, no bairro Aclimação.
e a gente atende aproximadamente 40 crianças hoje, onde eu trabalho a música na escola. Eles têm teoria musical, teoria, percepção e solfejo, que a gente fala. Eles aprendem a cantar, aprendem a se relacionar com a linguagem da escrita, de partitura musical. E o instrumento no qual eles direcionam o fazer musical acaba sendo, em primeiro lugar, a voz, porque eu canto constantemente com eles. Um instrumento que veio de elementos recicláveis, no caso garrafas de vidro que são jogadas fora, que são descartadas. A gente utiliza garrafas para compor uma escala musical com todas as notinhas, no caso de dó até o próximo um ré oitava acima que a gente fala. Então são 9 garrafas com água dentro, dando a altura e gerando o som da afinação. E essas garrafas são batidas, são percutidas com baquetas que eles mesmos confeccionam. Dali a gente faz uma série de melodias. Eu geralmente acompanho com um teclado ou com um acordeon, com algum instrumento harmônico para dar uma efetiva sensação harmônica também com o repertório. E além das garrafas e da voz, eles utilizam flautas doces como um instrumento, vamos dizer, tradicional, convencional também dentro do projeto. Eu acho que ficar só com instrumentos recicláveis ou só com instrumento convencional não daria o perfil. Fazer sons com garrafas, existe no mundo inteiro propostas individuais e tudo mais. No formato da nossa orquestra de vidro, eu tenho a certeza de que é o único formato. Eu não consegui, pelo menos a nível de pesquisa específica, até a nível de internet e tudo mais, não consegui até hoje visualizar nenhum projeto que fosse exatamente idêntico em termos de formato. Então eu posso dizer que é um projeto único, sim, que eu desenhei para o Rotary e para a Hilarina. Parabéns, professor, pela iniciativa. Espero que isso se multiplique para as outras escolas, quem sabe logo, né? Professor, muito obrigada pela sua participação. Larissa, com você.